Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse aqui é o Capital Político. Em mais um episódio para a gente falar de política, de economia, do cenário, né, que está se desenhando para o Brasil. Eu sou o Nestor Rabelo, estou aqui com o Léo Barreto e a gente vai dar uma destrinchada aí nos eventos que foram mais significativos, né? E eu queria começar agora com uma bomba, né? Uma bomba que caiu em Brasília que não estava prevista, que é o fato de que o ministro Gilmar Mendes definiu que apenas a PGR tem a prerrogativa de pedir processo de impeachment contra ministros do Supremo. Léo, isso aqui é uma linha que se estende lá de trás, né, dessa briga entre os poderes. Queria que você fizesse aí sua previsão, sua avaliação sobre esse movimento do Gilmar, né? Olha, Nestor, primeiro, muito legal a gente ter essa oportunidade de bater esse papo hoje. Agora, é difícil fazer uma análise assim, aí sendo muito honesto com o nosso ouvinte, né? Sem indignação, né? Porque, de certa maneira, por que um presidente da República, por exemplo, pode ser impeachmentado a partir de um pedido popular e o ministro do Supremo não pode, né? Mas vamos lá, vamos tentar fazer uma análise acadêmica e também político-estratégica, né? Tentando não se deixar contaminar demais com a emoção. Quando qualquer um vai estudar ciência política, Nestor, e aí você vai estudar as instituições, e as instituições de uma maneira mais ampla, que são as regras, aquelas regras profundas do jogo político. Existe uma delas que diz assim, que o primeiro impulso de qualquer organização é se perpetuar, buscar uma perpetuação. E aí, quando você olha para o Supremo Tribunal Federal, e a gente não pode minimizar a carga de dramaticidade que existe essa medida, porque ela retira, não é um direito do Senado, não é um direito do presidente da República, ela retira um direito do cidadão de fazer um pedido de impeachment, de entrar com um processo de impeachment contra uma autoridade. Então ela tem uma carga de dramaticidade, por mais que o Gilmar Mendes tenha tratado essa questão de forma cotidiana, como quem despacha seus e-mails numa quarta de manhã. É uma liminar, né? Por mais que ele faça isso tentando passar um ar, né, de alguma questão ordinária, ele antecipa uma sensação de autopreservação do Supremo, né? De autopreservação, e não apenas do Supremo como instituição, mas do Supremo enquanto um grupo, né? Enquanto um grupo de ministros, né, que tem hoje uma postura ideológica sobre como o Supremo deve funcionar e como ele deve moderar, e aí não é só os outros poderes, não, moderar a democracia, né? Essa é uma linha de pensamento e é um trabalho de autoproteção que o Supremo está exercendo a partir, né, de uma retirada de um direito da sociedade, né? No fundo é isso. E aí, claro que ele está antecipando um Senado mais à direita, né, que vai ser eleito muito provavelmente em 2026. E aí, como a questão do STF vai estar na pauta eleitoral e muita gente vai ser candidato em cima disso, né, apresentando a promessa de votar pelo impeachment de um ou de outro ministro, o Gilmar Mendes e o STF, no momento posterior, porque essa decisão vai ter que ser chancelada, né, pelos outros ministros, vai aplicar uma espécie de vacina, né, para prevenir um eventual processo de impeachment. Agora, eu tenho uma sensação, Nestor, que essa é o tipo de situação onde você tenta combater o efeito, né, da doença, mas você não combate a causa, né? E a grande questão que a gente precisa pensar é o seguinte: por que o Supremo tem esse receio? Por que ele tem esse medo? Né? Por que ele está se precavendo? Porque ele teve uma atuação política? Porque ele teve uma atuação partidária?
Aliás, é engraçado ver o pano de fundo desse processo de colunistas de grandes jornais como o Globo, a Malu Gaspar, o Pablo Hortelado da Folha de São Paulo, assumindo publicamente, né? Depois que o Supremo fez o que fez, né? Ou seja, agiu de forma heterodoxa no julgamento do ex-presidente Bolsonaro, está na hora dele voltar à normalidade. Acho que teve editorial do Estadão falando disso também. Né? Isso é um ponto muito comum, né, cara? Quando você vê que é um revisionismo. É falar assim, agora que aquilo foi feito, então isso tem que ter uma autocrítica, tem que ter um não sei o quê, tem que ter uma correção de rumos, né? Mas uma coisa que me chama muita atenção sempre que acontece algo, e aí especificamente a partir do mandato, desse terceiro mandato do Lula, quando ele inaugura o judicialismo de coalizão, né? Quer dizer, o Messias vai ser o ponto que falta ali para amarrar os interesses, né, de uma maioria ali para o Lula no Supremo, né? E muita gente fala isso. O Eduardo Cunha primeiro escreveu no Poder 360 e depois isso foi apurado agora mais a fundo por outros veículos também, que o grande temor dos parlamentares é que tão logo acabem as eleições, seja quem for o vencedor, o Supremo declare como inconstitucional as emendas obrigatórias, né? Que representam ali a grande, talvez um grito de liberdade ali do parlamento, né? Mas desde que teve esse terceiro mandato, e ficou mais evidente as fricções entre o STF e o Congresso, me parece que sempre o Congresso tem uma reação muito limitada a nível de cúpula em relação a tentar conter um pouco os avanços do Supremo, né? Ou seja, nas prerrogativas do Congresso, ou seja, assumindo outras competências que não são originalmente do Tribunal. Por que será que isso acontece? Eu fico perguntando. Porque, já que você falou da perpetuação de seus poderes, né? Parece que o Congresso também não está indo atrás desse objetivo, não está perpetuando os seus, inclusive está abrindo mão de alguns, né? Me pergunto, será que essa equação vai ficar desequilibrada assim? Ou será que o Congresso vai falar, não, eu acho que o risco de eu abrir poder é maior do que o risco de eu ser caçado, do que o risco de eu ser investigado, de eu ser preso e de qualquer outra coisa. Qual que é a sua avaliação? Essa é uma bela pergunta, né? Assim, eu acho que primeiro, até emulando um pouco o que o nosso companheiro habitual de bancada sempre fala, né, João Rummel, existe um período de aprendizado, né? A gente consegue perceber nessa situação toda que instituições são organizações vivas. E a prática do poder, e isso é muito interessante, Nestor, assim, os limites do poder, os limites que cada um, até onde se vai, vão sendo definidos, né, num processo de experimentação prática, né? O STF vai testando, né, vai julgando e vai ganhando. E isso aconteceu com o Congresso também. Né? Ainda, aprova uma PEC aqui. Aprova uma PEC, aí controle do orçamento, isso. Aí depois cronograma. Então é engraçado que nesse ponto o executivo ele foi dos poderes o que saiu mais perdendo, mas também era o que tinha mais poder, né? Era o que tinha mais capacidade. Mas dentro desse aspecto eu percebo o seguinte, que há um duelo, não é? Entre STF e Congresso Nacional, claramente. Há um duelo. É um duelo que nem sempre é jogado às claras. Ameaças de processos, né, de investigações. Você tem ali uma série de situações que são complicadas. Mas eu percebo o Congresso entendendo esse jogo. Se isso não estava claro lá atrás, e ex-presidentes do Congresso, como foi o caso do próprio Arthur Lira, né, preferiu
né, em certas ocasiões, deixar reformas do judiciário engatilhadas ali, mas usar isso para fazer composição, para fazer negociação, né, com o judiciário, eu vejo um caminho onde essas negociações elas vão ficando cada vez mais difíceis. E aí, um exemplo disso, eu acho que o ápice desse processo é a dificuldade que o presidente Lula vai ter, para aprovar a nomeação do AGU Jorge Messias, né? Para a cadeira. E por quê? É engraçado, né? Assim, tem aquele ditado, né, que o cachimbo faz a boca torta. E a nossa imprensa claramente tem a boca torta, né? O pessoal cai logo para dizer não vai ser aprovado porque o Davi Alcolumbre quer o Banco do Brasil ou quer não sei o quê. Porra, o quanto você tem um ministro com todo esse poder que o Supremo ganhou que vai ficar ali pelo menos 30 anos. Um ano de presidência do Banco do Brasil vale isso? Né? Assim, o pessoal não percebe o que está em jogo. Acho que é um jogo maior que a gente está falando, totalmente. Né, Léo? E aí o que eu acho é o seguinte, o próprio... E assim, o Jorge Messias, ele é icônico nesse sentido, porque ele tem uma tese de doutorado que defende o direito do STF de fazer política pública. Então o Senado olha para aquilo ali e fala assim, se eu vou ter ali um cara... o senador tem 8 anos de mandato, não é? O Jorge Messias vai ter mais de 30. Se eu tenho um cara que vai ficar mais de 30 anos, vai ter muito poder e acha que tem que exercer esse poder, inclusive para usurpar a minha função de legislar, por que eu vou agir aqui como um protocolo? Por que eu não posso participar dessa discussão? Então eu acho que o Senado ele já entendeu, pelas vias tortas dele, né, pelas vias tortas da política, que por prática, né, distorce, ao traduzir essa questão acaba distorcendo o discurso, mas entendeu o tamanho desse processo, entendeu que essa é uma questão institucional. Assim, olha, o STF não é mais um mero julgador, ele é um ator político, e como uma casa política, ela precisa ser ocupada. Então, por que o Senado não pode participar desse processo? Entendeu? Agora, só para terminar essa pergunta que você fez, o Senado tentou reagir, né? Se a gente for pegar a PEC da blindagem, que foi aprovada na Câmara, era uma reação, né, do Congresso tentando sair da barganha que o STF faz com os processos contra autoridades. E aí a sociedade fez uma opção, né, de ficar do lado do STF nesse jogo. Em função do baixo prestígio que o Congresso tem, apesar dele ser o poder mais transparente, mais próximo das pessoas. Mas ele tentou e não conseguiu. Então eu acho, Nestor, que a gente está olhando para essa briga acontecendo, sabe? Ela vai tendo ali o seu ritmo, vai acontecendo do seu jeito, mas eu não tenho a menor dúvida que essa briga está acontecendo. E a gente vai ficando exausto de viver momentos históricos, né, cara? Porque parece que está se encaminhando para isso, né? Porque me parece que vai ser necessário que tenha um rearranjo institucional, né? Porque se você for pensar o seguinte, aí a gente tem que pensar qual que vai ser o papel do executivo a longo prazo, né? Porque você pega instituições vivas, né? O legislativo hoje tem um controle orçamentário, tem um controle da pauta. Isso é o mais perceptível, né? A dificuldade desse governo agora de aprovar medidas provisórias, que eram o grande instrumento de poder antigamente. Eu não vou saber o número de cabeça, mas assim, várias caducaram, nas dezenas, não foi nenhuma ou duas, mas nas dezenas. O judiciário talvez seja hoje o poder mais altivo, né? E agora o que o Supremo está fazendo? Ele também, de certa forma, faz um controle orçamentário, é um Supremo Tribunal Orçamentário. Me parece um Supremo Tribunal Executivo também, porque ele executa a política pública.
Né? E nesse governo a gente teve exemplo, não foi só no do Bolsonaro, não. Mas nesse governo a gente teve exemplo na questão dos incêndios, algumas questões pontuais na saúde. Daqui a pouco ele vai falar que não, o Correios tem que ser privatizado. Porque não dá para suportar esse homem todo assim, estressando a hipótese, tá? O exemplo. E nesse meio aqui, o que resta para o executivo? O executivo abriu mão de ser executivo? Porque me parece que ele fez um acordo com o judiciário para preservar poder, mas ele, na prática, está transferindo, né? Então, assim, o que vai ser do executivo no futuro? O que ele vai fazer? Ele vai ficar mais focado assim, não, tem um papel de determinar a agenda 7. Vai ser a agenda 7. Os temas do país são esses. O que resta ao executivo em termos dessa preservação de poder? Uma autocrítica que eu faço como cientista político é que em vários momentos, né, a gente que faz análise pega esses modelos de governo, parlamentarismo francês, parlamentarismo inglês, presidencialismo, e a gente abre isso como se fosse um cardápio e dizendo assim, não, se a gente adotar, a gente vai ter isso, aquilo, outro, etc. Mas as instituições, elas, como eu disse antes, elas são muito próprias, né? E elas, assim, embora elas tenham desenhos gerais, que tem sim seus efeitos aqui e ali, elas vão se misturando com o DNA que eu não vou dizer que vem da cultura, não vou dizer que vem da... Embora venha também, mas que vem principalmente dessa prática do exercício do poder, né? O que ocorre é que se o Congresso passou a controlar os recursos, é muito curioso isso. A gente está vendo um processo de esvaziamento do Executivo que é um processo também de descentralização do poder. Né? Porque se você leva o orçamento para os municípios via emenda, se você transfere esse poder para o Congresso, né? Para os deputados, se você retira dinheiro do Executivo para os estados e para os municípios, você tem um processo que eu acho que ele é levado, né? Que ele ocorre em função das características do Brasil. Né? Assim, o Brasil ele é um país muito grande para ter um governo central, único, controlador, né, desse processo. As únicas vezes que a gente teve isso, e foram governos que tinham discursos autoritários de modernização, né, aconteceu ali no Getúlio e depois no período militar. Né? Por que eu estou dizendo isso? Eu acho que o Congresso, no Brasil, no país democrático, é natural que esse poder se assente no Congresso. É natural. Entendeu? Eu acho que antinatural é você ter governos unitários, executivos fortes, que façam planejamentos nacionais, top-down, como é o fetiche e o tesão de muita gente que tem dificuldade, não é de entender, não, é de aceitar a natureza federativa e democrática de um país continental como o Brasil. Então, eu acho que o leito natural do poder do Brasil é no Congresso. Né? Quer dizer, então a gente já estava vivendo uma anomalia antes, né? Que aí ela passa aqui, agora a gente está vivendo uma outra, né? Quando a gente vê... E é engraçado porque essa mesma circunstância ela foi posta ao Bolsonaro e agora está sendo posta ao Lula. Né? Em relação ao Bolsonaro, o que ele fez? Ele bateu de frente. Não, mas no segundo momento ele entregou. Né? Ele entregou. Ele até estava preparando para bater de frente. Né? Quando começa a pandemia, o Bolsonaro estava se preparando para questionar as emendas do relator. Mas aí depois a popularidade dele desabou, ele realmente ficou com medo de sofrer um processo de impeachment e entregou para o Congresso. No caso do Lula, ele teve uma reação diferente. Ele se apoiou no STF. Né? E aí, o STF ganha
contrata, vamos dizer assim, uma grande quantidade de conflito. Conflito que está levando ele a tomar uma medida drástica de autoproteção, que é a mudança da lei do impeachment. O pessoal já está chamando que é a verdadeira PEC da blindagem. Claro, é a decisão da blindagem. Mas aí o que eu quero dizer para você, Nestor? Dentro de uma perspectiva até um pouco fatalista, né? Por mais que o Congresso não se dê o respeito, e a gente já viu isso muitas vezes, a tendência ainda é de uma consolidação em torno dos parlamentares. Por quê? Porque as outras alternativas são alternativas que são incompatíveis com países democráticos, né? Ou é um trator autocrático movido pelo executivo, ou, como a gente está vendo agora, um trator autocrático tocado por um conjunto super pequeno de togados, né? Então, assim, eu acho que são percalços, mas que, no fim das contas, pode atrasar, mas é difícil de frear, né? Que esse processo de poder ele acabe se deitando definitivamente no leito que é preparado pelo Congresso e é representado pelo Congresso. Se o Congresso se der um pouquinho mais de respeito, né, ele e os partidos, né, eu acho que a gente consolida. E aí, como você falou, o papel do executivo, né, a sua pergunta, vai ser o de executar, né, porque o processo de formulação vai ficar dentro do Congresso. Não, isso é interessante mesmo. E agora, a questão dos partidos é interessante, né, porque me parece que nesse processo de empoderamento do Congresso ficou faltando essa etapa que é da aproximação partidária, né? Quer dizer, eu vejo ainda os partidos como agremiações muito desconexas, né? Inclusive, assim, talvez hoje o único partido que realmente faça política da forma programática seja talvez o próprio PT, que tem um histórico, e o MDB hoje, né? Se você tenta, né? Que tenta, né? Pela sua história. Pela sua história e tal. Mas assim, me parece, assim, eu estou pensando aqui agora, estou pensando alto, né? Mas que o Congresso talvez só se dê o respeito, né? Você falou, e talvez só consiga ter a capacidade de fazer frente ou de consolidar o seu poder se você tiver essa peça faltante, que é a da capacidade de formular, né? Quer dizer, que é o que falta hoje. Você não vê formuladores hoje, você tem uma crise de formuladores hoje no Congresso, né? Você pode ver até pelo desempenho do Hugo Mota nesse último ano, que foi muito criticado de todos os lados, né? É uma incapacidade de fazer agenda, uma incapacidade de tocar os assuntos, de propor saídas, mesmo que tortas, né? Talvez se tivesse partidos com um cérebro mais sólido, isso talvez fosse um pouco mais fácil de fazer, né? Olha, Nestor, bela pergunta. É difícil a gente pensar num Congresso sem partidos, né? E, de fato, eu concordo com você, né? Tirando aí poucas exceções, e os partidos que, por definição, se dizem programáticos, eles são pequenos, né? Que é o caso do PT e do MDB também. MDB não, né? Eles são grandes, né? Mas, por exemplo, você pega o Novo, né? Que se diz programático, não tem 10 caras, né? Você pega o PSOL programático, também é por aí. Eu não sei. Aí eu acho que a gente pode entrar numa questão muito especulativa, mas que tem eco na história do Brasil, né? Que é a ideia de que esse processo de formulação ele vai acontecer nos estados, pelos governadores. E aí, essa questão da segurança pública, por exemplo, ela é uma evidência disso, né? Essa semana a gente teve governadores no Congresso Nacional compatibilizando ali, pactuando,
né, algumas questões de políticas públicas com o Congresso. Então, assim, eu tenho a sensação de que isso pode vir também dos estados. E aí, só voltando um pouco na história do Brasil, você sabe, Nestor, que o Brasil nunca conseguiu ter partidos nacionais, né? Assim, na época da República Velha, os partidos eram todos estaduais, as poucas tentativas de partidos nacionais nunca vingaram. E, no fundo, o que você pode ter mesmo são grandes confederações de legendas estaduais. Porque se a gente olha para uma União, para um PSD, né? O que é isso? Assim, por que eles são grandes? Porque os seus presidentes eles sabem que eles precisam respeitar as autonomias dos diretórios locais, né? Ele precisa respeitar o que os estados, a autonomia dos estados. Então eu tenho a impressão que esse processo de formulação ele vai acontecer numa via de ligação, né, entre estados e Congresso. Com os partidos fazendo alguma intermediação, mas não sendo os atores principais. E aí, 2 exemplos. A gente falou de políticas públicas para a segurança. Mas a reforma tributária também foi assim. Foi, né? Você teve uma participação, inclusive do governador Tarcísio, né? Que São Paulo foi uma grande questão na reforma tributária. Mas, e aí me resta uma última coisa, né? Que aí parece que toda discussão desemboca nisso, né? Que é o modelo eleitoral, né? Isso aí vai ter que mudar também? Sempre tem a questão do voto distrital, aí se muda, se não muda, se vai ter maior representação, se não vai ter. Eu acho até que a gente está caminhando para uma distritalização, mesmo sem a chancela formal, né? Porque com as emendas, a tendência é que os parlamentares eles criem as suas áreas de influência, né? Que vão receber aquele recurso. E aí você vai ter, sim, um processo de distritalização que lá no fundo vai acabar sendo formalizado, sabe, Nestor? Por quê? Porque a prática política vai ficar muito distante da fórmula jurídica para a realização de eleições. E aí, só para a gente entender o quão distante essas coisas são e quão perigosas elas ficam, hoje, com essa eleição que a gente tem de deputados proporcionais, mas isso focado em figuras e não em partidos, de cada 10 votos dados, só 3 se convertem em mandato. 7 votos são dados pela lata de lixo. Isso assim, se a gente for pegar a missão principal de um sistema eleitoral, que é formar maiorias, né, ajudar a construir maiorias, o nosso sistema eleitoral é um grande fracasso. É um grande fracasso. Né? Então, ele precisa ser repensado, mas ele vai ser repensado na prática, né, a partir da distritalização que esse controle de emendas vai começar a gerar. Né? E aí, em algum momento lá na frente, esse sistema que se mostra imbatível, né, no momento que se tenta reformá-lo, vai cair com o primeiro sopro de vento. Né? Por quê? Porque, na realidade, o Brasil já vai estar distritalizado, né, em função dessa questão das emendas. Né? Então, assim, eu vejo, Nestor, que a gente está caminhando para um processo mais descentralizado, né? Até repetindo um slogan do Bolsonaro, né? Que era mais Brasil, menos Brasília. Esse é um processo que está acontecendo a contragosto de Brasília. Né? Como o STF luta contra, como o presidente Lula luta contra, e muitas vezes quanto o Congresso luta contra. Mas assim, esse processo de descentralização, eu acho que ele é um fatalismo inexorável, né? Inexorável do nosso tamanho e da nossa organização enquanto sociedade. Né? De ser um país continental com tantas diferenças, com tantas culturas, com tantas coisas continentais. Né? E a gente se tornar muito mais um Estados Unidos, né? Onde você vai ter os estados com mais autonomia, né? Os verdadeiros atores do país vão ser os governadores, né?
o presidente ali lutando para ter controle de uma coisa ou outra, do que propriamente um governo centralizado de um país pequeno, né? Como muita gente de cabeça autoritária e positivista ainda pensa aqui no Brasil. Perfeito. Bom, me parece que daqui a uns meses vamos estar discutindo isso da perspectiva da mudança de fato. Isso aqui, né? nossos filhos vão estar discutindo isso, não sou? Mas queria agradecer a você, quer dizer, agradecer você, Léo, pela presença, a nossa equipe técnica, o Guilherme, e a você, a audiência que está aí acompanhando. E, bom, ficamos aí e nos vemos na próxima. Um abraço. Um abraço, cara.